de ensino da palavra de Deus, onde foi me dado novamente a oportunidade de poder estar ministrando a palavra do nosso Senhor. Quero convidar a amada igreja para estar abrindo as vossas Bíblias em primeiro Gênesis, capítulo de número 12, e apenas o verso de número 7, e logo em seguida localize na vossas Bíblias 1 Reis, capítulo de número 16, estaremos lendo o versículo 32 e 36. Primeiro vocês localizam Gênesis, capítulo 12, apenas o verso de número 7, e logo em seguida também procura localizar na vossa Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16, o versículo é o de número 32 e 33, para estarmos adentrando na palavra do Senhor. Ora, havia pregado na última terça-feira sobre multiplicação e frutificação, os princípios básicos para frutificarmos e multiplicarmos. Concernente a estes princípios, dando continuidade na mensagem, Deus me trouxe a passagem de 1 Reis, capítulo de número 16, o verso de número 32 e 36. Diante desse texto e também o contexto da história, vamos ver que você até pode multiplicar, mas não quer dizer que vai frutificar. Diante do contexto na qual nós vamos entrar, eu estou dizendo, podemos até multiplicar, mas não quer dizer que vai frutificar. Ora, a palavra qual se encontra em Gênesis, capítulo de número 12, apenas o verso de número 6, ora, ela disse assim: apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora, 1 Reis, capítulo de número 16, o verso é o de número 32 e 33, que diz assim na minha versão: ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Acabe fez também um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o procedera, ou antes dele. Ora, estamos diante de duas passagens totalmente, aparentemente parecidas, mas totalmente inversa. Primeiro, lemos em Gênesis, capítulo de número 12, o verso de número 1, o verso de número 7, que Deus aparece a Abrão. E Deus promete à semente de Abrão que lhe daria aquela terra. E o que Abrão faz? Abrão, no caso, levanta um altar ao Senhor. Já em 1 Reis, vamos ver também Acabe. A promessa já tinha se cumprido aqui nessa passagem. O povo de Israel já estava dentro da terra prometida. Só que vivia numa época totalmente tribulada, totalmente desastrosa, melhor dizendo,
uma verdadeira tribulação vivia o povo de Israel nessa época. Ou melhor, até antes dessa época, precisamente no reinado de Salomão, no fim do reinado de Salomão, o filho do rei Davi. Porque Salomão, para nós vou dar mais ou menos uma entrada, porque Salomão cumpriu bem, já recebeu um governo de paz, pois o seu pai, rei Davi, fez tudo para deixar um reinado de paz para Salomão. E, consequentemente, Salomão criando, o que ele vai fazer? Ele vai criar laços com o inimigo. E o primeiro que ele faz é justamente casar com a filha do rei do Egito. Ele cria um laço afetivo com a filha do rei do Egito, casa com a filha do rei do Egito, criando afinidade com os inimigos. E vai sucedendo diversos algo que Salomão vai fazer no seu reinado. E para piorar, no final do seu reinado, precisamente, vamos ver, a Bíblia vai contar que Salomão ele casou com 700 mulheres, teve 700 esposas. E devido ele ter esse grande número de mulheres, e algumas delas eram estrangeiras, ele começou a adorar os falsos deuses, os deuses justamente das suas esposas, ou das suas várias esposas. E isso desagradou profundamente a Deus. O que fez com que Deus falasse que ia dividir o reino de Israel, reino do norte e o reino do sul. O reino do norte composto por Judá e também Jerusalém. O reino do sul por Israel. Ou melhor, o contrário, o reino do norte por Israel, o reino do sul por Judá e Jerusalém. Acontecendo isso, o que acontece? Deus faz com que o profeta profetiza e divide esse reinado. Jeroboão fica com 10 partes ou 10 tribos de Israel. E o filho de Salomão fica com a parte de Judá. Mas eles não iam aceitar isso tão fácil. Por quê? Porque justamente quando Salomão morre, eles pedem para Salomão, vão ter com o filho de Salomão, para que o filho de Salomão justamente venha bradar com que o seu pai tinha colocado um jugo pesado, castigava o povo, cobrava muito imposto. E ele pede justamente 3 dias para pensar. E ao pensar durante esses 3 dias, ele vai consultar os sábios, vai consultar os consultores, os conselheiros do seu pai, Salomão. E justamente os conselheiros do seu pai dão um conselho para o seu filho, para o filho de Salomão. Que ele pensasse realmente, Roboão, melhor dizendo, o filho de Salomão, Roboão, pensasse melhor, porque o povo de Israel estava sendo realmente castigado. O Salomão, no fim do reinado, colocou um jugo pesado em cima de Israel, do povo de Israel. Só que ele também vai consultar os conselheiros da sua faixa etária, aqueles que conviveu com eles. Os jovens, melhor dizendo, da sua faixa etária, que também eram seus conselheiros. E os jovens justamente falam para Salomão: não, aumenta mais, o povo está sofrendo pouco, aumenta mais, castiga mais. E muitas das vezes, um conselho de alguém que é mais sábio, alguém que já vivenciou mais, ele pode mudar a história. Não só apenas a história de uma pessoa, mas pode mudar a história de uma nação. E por ele não obedecer os conselhos dos anciões, os conselhos dos sábios, os conselhos dos conselheiros do seu pai, foi dar ouvido aos conselheiros, seus amigos, seus próximos,
disse que ia aumentar ainda mais que o seu pai tinha feito. E sucedendo isso, criou uma revolta no povo de Israel, fazendo com que o povo se dividisse. E aí justamente entra Jeroboão, são muitos nomes, Jeroboão. E Jeroboão, dividindo o reinado, o que Jeroboão faz? Jeroboão sabe que a casa de adoração fica em Jerusalém. O templo de Salomão ficava em Jerusalém. Automaticamente o povo do sul, ou melhor, o povo do norte, teria que vir para o povo do sul, para a casa de Deus, para adorar a Deus. Só que Jeroboão, o que Jeroboão vai fazer? Jeroboão não gosta muito dessa ideia. Jeroboão vai criar estratégia de criar adoração, criar altar no reino do norte. E Jeroboão cria 2 touros de ouro para que o povo adore a Deus ali. Totalmente contra a palavra de Deus. Por isso a importância do povo de Deus conhecer a palavra de Deus e saber discernir as coisas. E por isso o povo de Deus se deixou levar por aquele momento, se deixou levar por aquele seu governante, ou melhor, o seu rei, que era o governante de Israel naquela altura, Jeroboão. E Jeroboão, ao fazer isso, entristeceu muito o coração de Deus. E foi passando os reinados, e chegamos até Acabe. Acabe já vinha de uma descendência de idolatria. Acabe já estava acostumado com aquilo. Só que Acabe, para piorar, Acabe, além de levantar um altar, a leitura a qual nós acabamos de fazer, Acabe ele faz uma casa para Baal, em Samaria. Faz uma casa de adoração aos deuses pagãos, ao deus Baal, para adorar justamente a Baal. E aí acontece, Acabe, para piorar ainda, no verso de número 30, vai dizer que Acabe ele casa com Jezabel, uma mulher totalmente atormentada, ou melhor, possuída. Jezabel, Acabe, por não ter muita autoridade, casa justamente com uma pessoa de personalidade forte, que é Jezabel. E o problema é que Jezabel é influenciadora no governo de Acabe, ou melhor, no reinado de Acabe. Influencia muito Acabe, ao ponto de ter que o profeta Elias ter com Acabe e profetizar que não iria chover enquanto ele não ordenasse. Acabe tem oportunidade, que Deus sempre dá a oportunidade de mudar. Após isso, Deus fala com Elias para Elias fugir, e Elias foge. Ao Elias fugir, Jezabel, a endemoniada, começa a matar os profetas. Só que os profetas de Deus. Isso durante quase 3 anos e meio, até Deus pedir para Elias sair. Todos nós conhecemos essa passagem. Deus faz com que Acabe, no caso Elias, reúne o povo, chama todo o povo e manda vir os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. E assim sucede, aquele que verdadeiramente for o Deus, que desça fogo do céu e consuma todo o holocausto. E sabemos tudo dessa história, dessa passagem. Só que, o que acontece? Todos nós que conhecemos, que eu não vou deter muito, só estou passando só para entendermos, que não vou deter, Elias, ao
convencer e falar para os profetas de Baal, e eles insistindo com Baal, e Baal nunca queria fazer aquilo, porque Baal não é o verdadeiro Deus. Elias apenas com uma oração, conserta o altar, coloca o sacrifício e ora a Deus. E para Deus ver quem realmente era o Deus de Israel. E Deus desce fogo e consome todo o holocausto. Acabe teve nova oportunidade de reconhecer Deus, de reconhecer o verdadeiro Deus, mas Acabe não dá o braço a torcer. Vamos ver mais à frente que Acabe insiste ainda, mas Deus, o que eu mais amo a Deus é pela sua misericórdia. E Deus, por ser misericordioso, o que Deus faz? Deus vai dando mais oportunidade. Deus cria um exército forte para combater Israel. E Deus faz, eu vou fazer você vencer Acabe, para você ver que quem venceu foi eu. E Acabe vence aquele exército com estratégia de Deus, através da vida de um profeta. E Acabe continua não valorizando aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Acabe insiste tanto insiste tanto na idolatria, que Deus ainda resolve dar uma outra oportunidade a Acabe. Só que Acabe novamente não aceita, vai dando ouvido à sua esposa, vai dando ouvido à mulher na qual era totalmente possessa por demônios, Jezabel. E o que nós vemos mais à frente, Acabe vai ter com Nabote. Quem foi Nabote? Nabote tinha uma vinha próxima próxima da casa de Acabe. Acabe ele foi tão, não sei se ingênuo, ou tão criança, ou tão infantil, que ao ele pedir aquilo a Nabote, Nabote recusou por ser herança dos seus pais. Acabe ofereceu até um lugar melhor, um lugar mais amplo para ele. Ofereceu dinheiro, ofereceu que pagava, ou melhor, que comprava as suas terras, mas ele recusou. A Bíblia vai nos dizer que Acabe volta para casa, vai para o seu quarto, deita, vira o rosto para a parede e se entristece. Como um menino mirrento, como um menino mimado. Jezabel vai ter com Acabe e pergunta a Acabe, o que foi? O que aconteceu? Acabe vai dizer que Nabote não quis vender a sua propriedade. Jezabel, espera que eu resolvo isso. Você é rei, levanta-te, vamos comer. Jezabel arma a sua estratégia, arma tudo aquilo, faz com que Nabote vira vítima da situação e acaba apedrejando Nabote e mata Nabote. Só que isso chega ao ponto final para Deus, porque Deus já estava farto de Acabe. Deus manda Elias profetizar e Acabe, não apenas Acabe, mas toda a sua semente ia morrer. Toda a sua semente ia morrer. Justamente porque não criou os princípios básicos. Justamente porque não teve os princípios que, se ele buscasse nos seus antepassados, como fez Abraão, todos os princípios a qual Deus impôs a Abraão cumpriu. Deus dando oportunidade para Acabe. Acabe insistiu em permanecer no erro. Deus dando oportunidade de Acabe se arrepender. Acabe continuou persistindo no erro. Acabe chegou ao ponto. A Bíblia vai dizer que Acabe teve 71 filhos.
achando ele que por tanto multiplicar, ia ter sempre descendente dele no reinado. Só que para acontecer uma frutificação, tem que haver princípios, tem que haver obediência, tem que haver persistência, tem que haver fé. Mas não é fé em Baal, não é fé em deuses estranhos. Fé naquele que tudo pode, crer naquele que tudo pode. E o que acontece justamente com Acabe? Ele pensando que ao por multiplicar muito, acharia que também ia frutificar o seu reinado, acharia que iria ter sempre um descendente no seu próprio reinado, mas esquece que a vontade de Deus, quando não a cumprimos, o castigo é pesado. E nós podemos ver, poxa, Deus matando, Deus dando ordem para matar, mas Deus primeiro Ele dá oportunidade. Nós vemos nos dias atuais, pessoas inocentes morrendo. Também acabamos de ver Nabote, inocente, morreu. Vemos nos dias atuais pessoas que transgrediram, morrer. Também naquela época morreram. E os filhos de Acabe não foram diferentes. Pagaram um alto preço pela iniquidade do seu pai. Achava que devido ter um número grande, de ter multiplicado tanto, achou que ia também frutificar. Mas não. Porque a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 19, precisamente, o próprio Jesus Cristo vai falar que toda, não é alguma, toda a árvore infrutífera será cortada e lançada no fogo. Nós vemos que Acabe, aqui, ele teve várias oportunidades, multiplicou, sim, mas não frutificou. Por quê? Porque não teve princípios, não teve o direcionamento, não aproveitou as oportunidades que Deus deu para ele. Se tivesse acatado as oportunidades, tivesse acatado, ouvido os conselhos, ouvido os profetas, Acabe poderia ter frutificado. Pois o número ele criou grande, o número de 71 filhos. Era um número para multiplicar bastante. Não só ele, mas toda a sua descendência. Mas devido à iniquidade, devido a não cumprir os princípios que Deus ordena, infelizmente Acabe foi um fracassado. E muitas das vezes nós vemos, trazendo para os dias atuais, pessoas que outra hora estavam firmes, constantes, estavam até multiplicando, mas deixaram de frutificar. Porque muitas das vezes são coisas tão banais, são coisas tão fúteis, que as pessoas saem e deixam de frutificar. Deixa de, além de multiplicar, ainda deixa o principal, que é frutificar, que é o mais importante, além da multiplicação, nós frutificarmos. Porque o que eu falei, a multiplicação precisamente em cima deste texto e contexto, não queria dizer muita coisa, porque Acabe multiplicou muito, teve 71 filhos, mas não conseguiu frutificar, justamente por não ter os princípios básicos, justamente por não obedecer à voz de Deus, justamente por não buscar verdadeiramente o Deus vivo. E vemos hoje, nos dias atuais, pessoas desanimando, pessoas
enfraquecendo espiritualmente falando, outra hora firme na fé, outra hora convicto, com a certeza, outra hora certo daquilo que Deus ia fazer, mas devido a uma circunstância, devido a um obstáculo, devido, quem sabe, uma grande barreira ou uma pequena barreira, parou. E hoje se encontra desanimado, se encontra enfraquecido na sua fé, se encontra desiludido. Por quê? Por causa desta barreira, desse obstáculo. Não criou perseverança, não criou os princípios básicos e creu naquele que prometeu, ele cumpre. Porque nenhum de nós estamos isento de não ter dificuldade, nenhum de nós não estamos isento de ter barreiras pela frente. Pelo contrário, vamos ter sim várias dificuldades e divergências. Mas aonde nós queremos chegar é que determina tudo. Aonde nós queremos alcançar é que vai determinar. Porque não importa como estamos, importa como vamos acabar a nossa caminhada. Porque Acabe podia ter acabado a sua caminhada melhor, devido ao tanto que ele frutificou. Mas não. Acabe, infelizmente, não quis dar ouvido aos profetas de Deus, não quis dar ouvido à própria voz de Deus falando com ele. Por isso, Igreja do Senhor, sabemos nós que este ano foi decretado o ano da frutificação e multiplicação. Sabemos que não adianta apenas nós multiplicarmos, se não viemos também frutificar. O versículo é muito claro que foi decretado para o ano da multiplicação, da frutificação e multiplicação, que se encontra em Gênesis 48, versículo 4, que diz: e me diz, eis que te farei frutificar e multiplicar, farei-te uma multidão de povos, e darei esta terra e a tua semente depois de ti em possessão e perpetuamente. É eterno, mas para isso tem que haver perseverança, para isso tem que havermos princípios, para isso tem que verdadeiramente crermos naquele que prometeu e vai fazer. Sabemos que as dificuldades elas vão vir e não vão ser poucas, assim como também Acabe teve. As dificuldades que Acabe teve, que Deus fez com que ele vencesse, não fez ele reconhecer que foi Deus que fez. E muitas das vezes isso, às vezes vemos nós passarmos por uma grande dificuldade, e até vemos, realmente, Deus fez coisas grandes, operou, mas vem outro obstáculo ainda maior. E às vezes desanimamos. Ou o contrário, vem um obstáculo grande e passamos, vem aquele pequeno, desanimamos. Por isso estamos em tempos difíceis, tempos que muitas pessoas estão se esfriando na sua fé, tempos que muitas pessoas estão recuando, tempos em que muitas pessoas estão parando, retrocedendo. Mas não foi tempo para a igreja de Deus parar, não é tempo para a igreja de Deus ficar desanimada, não é tempo para a igreja de Deus se esfriar na fé. Pelo contrário, é tempo da igreja de Deus crer que aquele que prometeu, ele vai cumprir. E aquele que nos prometeu, ele vai cumprir, porque ele é Criador, é ele que é o nosso Senhor. Por isso, igreja de Deus, sabemos nós que temos muito, mas é muita coisa para fazer. Estamos apenas no início. Sabemos que muitas das vezes
As pessoas querem algo de imediato. Muitas das vezes as pessoas querem algo do dia para a noite. Mas vão ser muitos dias de luta. Vai ser muitos dias de batalhas. Porque quanto maior é a batalha, maior é a vitória. Quanto maior for a nossa divergência e dificuldade, maior vai ser o galardão de cada um de nós. Por isso, vamos manter sempre firme. Sabemos que a dificuldade ela virá. Sabemos nós que a divergência vai acontecer diante do povo de Deus. Mas sabemos que nós temos um método. Nós temos um objetivo para este ano. Foi decretado este ano, como foi decretado o ano passado, o ano da gratidão. Não quer dizer que só o ano passado é o grande da gratidão. A gratidão ela tem que ficar eterna. Não quer dizer que só o ano que vem, este ano precisamente, é o ano da frutificação e ano da multiplicação. Ela é constante. Não é apenas este ano, ela é constante. Por isso sabemos nós que temos um alvo e um objetivo. E temos uma meta para este ano. A meta é multiplicar e frutificar. Frutificarmos e multiplicarmos. Frutificarmos e multiplicarmos. Porque aquele que é conosco, ele sim pode todas as coisas. Igreja do Senhor, vamos manter firme e constante. Não vamos olhar para a adversidade. Não vamos olhar para a dificuldade. Porque sabemos que também não adianta nada ter um templo inchado, como o nosso pastor presidente costuma falar, se não for para o céu. Não adianta nada ter igrejas inchadas, mas caminhando para o inferno. Adianta sim ter um povo constante, firme e sabendo da certeza que a sua morada é nas mansões celestiais. Estamos aqui apenas de passagem, estamos aqui apenas para fazer a vontade de Deus. O cumprido ide do Senhor na vida de cada um de nós. Ele não otorgou apenas para alguns, otorgou para todos fazer o seu ide. Então todos, sem exceção de ninguém, até o nosso irmão ali, Alexandre, que desceu as águas no último domingo, já está na linha da frente. Até ele já é ordenado o ide do Senhor. Desceu as águas domingo, mas já tem a obrigação de fazer o ide do Senhor. Já está na obrigação de multiplicarmos e frutificarmos, porque este é o ano determinado para multiplicação e frutificação. Sempre constante, sempre avante, sempre perseverante, porque as dificuldades virão, mas o Deus de Israel é com o teu povo. Assim como ele jamais abandonou o teu povo, pelo contrário, foi o teu povo que o abandonou. Que nós venhamos aprender com os antepassados, aprender com os israelitas, os judeus, que viraram as costas para Deus diante das divergências, conhecendo a palavra, esqueceram de ir para a casa de Deus, que era na altura, era em Jerusalém, o templo de Deus em Jerusalém, e foram ouvir a voz de Jeroboão, adorar imagem e escultura. E muitas das vezes as pessoas pensam assim, conhecedoras da palavra, não se deixem enganar, se não é, aprofunda na palavra, porque Deus é conosco. Amém, igreja de Deus? Assim eu agradeço a oportunidade, quero convidar o nosso pastor